Olá, gente, seja todo mundo bem-vindo. Vou fazer a transição aqui do meu microfone, que eu normalmente uso o meu monitor. Eu vou fazer a transição aqui para ficar melhor para quem for ouvir essa aula e tal. Digam para mim se vocês estão me ouvindo. Em alto e bom som. Pronto, valeu. Então, olha, seja todo mundo bem-vindo a mais um encontro nosso. Esse encontro eu espero que resulte em 3 vídeos, tá? 2 nessa primeira parte, nós vamos estudar o conto fantástico, maravilhoso, vamos ler trechos de Alice no País das Maravilhas e pensar, revisando o nosso conteúdo gramatical que estamos estudando, já, vamos revisar, e pensando como conto e tirando lições desse conto para a nossa vida, tá? E numa segunda parte, eu pretendo, em outros 2 vídeos, eu pretendo que vamos gravar assim como aula, eu pretendo trabalhar com vocês um ensaio da atividade que vocês estão fazendo, avaliativa de análise gramatical e de leitura interdisciplinar, e quero trabalhar com vocês o Enem digital, a redação do Enem digital, não para resolver a prova de redação, mas para dizer umas dicas, vamos dizer assim, de como eu faria, se fosse o caso, e para mostrar, mais uma vez, o que nós estamos estudando de gramática nos textos do Enem digital. E ali vamos estudar agente da passiva e a noção de voz ativa, voz passiva. E eu queria dizer para vocês assim que foi muito feliz para mim, foi muito contente, eu fiquei contente de ver a redação do Enem digital, no sentido de eu ter me antecipado em orientar vocês a lerem com atenção, a lerem como se estivesse, enfim, se preparando para tratar daquilo ali, esses textos que eu coloquei lá no sistema da área de história, tá? Porque vocês vão ver, se tudo der certo, se der tempo aqui, o nosso diálogo permitir, se não permitir, vocês vão ver depois, vão por si mesmo olhar, a redação do Enem digital foi uma prova escrita de geografia. Vocês podem olhar lá, ela não é uma prova escrita de geografia, porque os textos de apoio ajudam a gente a alcançar uns 80% da nota, 90% se for o caso. Mas se não fossem os textos de apoio e o Enem sendo avaliado do jeito que seria uma prova de geografia escrita, entendeu? Uma prova sobre desigualdades regionais. O tema era os desafios de reduzir a desigualdade regional. Se não está escrito exatamente isso lá, mas era esse o sentido. Então, aproveitem essa atividade avaliativa que vocês estão fazendo para despertar para a mente de vocês que, se vocês querem êxito em termos de estudo para um concurso público, para ingressar numa faculdade, vocês sabem que vocês vão ser chamados a discutir não necessariamente temas subjetivos. E vocês vejam que o Enem desse ano ele trouxe um tema lá da questão do estigma em relação a pessoas que tenham um comportamento que se considere doença mental, o Enem impresso, né? E era um tema que, eu discutindo com colegas de sociologia, de história, eles disseram que é tratado no ensino médio. Então, você tem de estudar lá geografia, história, filosofia, sociologia, sabendo o seguinte, que você pode ser chamado na sua vida para falar de algum desses temas sem ser com o senso comum, sem ser com base no acho, mas com base em estudos que você fez de pessoas que estudaram isso, que dedicaram suas vidas a pesquisar, a refletir sobre temas que são de sociologia. Enfim, aí um dos colegas, antes de eu começar a gravar, estava dizendo que está aprendendo muito sobre política, não com Ciro, eu só estou oportunizando, né? Com o texto, eu achei fantástico ele dizer, com o texto lá que o senhor disponibilizou, eu peguei os textos lá do site que está indicado, recomendo que vocês visitem o site e façam seu banco de leitura, sua mini biblioteca virtual, e vão matando esses conteúdos pensando, e agora eu vou entrar na aula de hoje, quando eu disser só mais isso, pensando que tudo que vocês estão lendo pode um dia ser cobrado de vocês ou pode um dia vocês precisar. Eu vou agora ler, fazer minha leitura, dividir minha leitura do capítulo 1 de Alice do País das Maravilhas com vocês, e pode ser que um dia uma dessas reflexões seja a chave para você passar numa seleção de emprego,
um emprego, digamos assim, normal, um técnico em química ou qualquer outra função que vocês forem exercer, que tem uma dinâmica de grupo, e você tenha que participar falando alguma coisa e tal, ou escrever uma redação, é muito comum para qualquer emprego, gente. Qualquer emprego, por mais simples que seja, eu não vou dizer um exemplo de emprego simples para não estigmatizar nenhuma profissão, mas é muito comum um emprego simples. Quando eu tinha 18 anos e tal, eu fui participar de seleções para coisas simples e pediam para eu escrever uma redação. Tá? Ninguém avisava que ia ter isso. Quando chegava lá, era preciso escrever uma redação. Eu já estive em local que fazia psicoteste para agência de emprego. A agência de emprego contratou uma psicóloga e eu estava tratando com essa psicóloga de uma questão do meu interesse. E lá naquela circunstância, para emprego super simples, era aplicada a produção de texto. Eu não sei o que a psicóloga olhava e não sei qual era a atividade que era proposta. Então, tudo que vocês estão lendo, tudo que vocês tiverem oportunidade de estudar, vocês podem se deparar com uma prova do Enem. Eu lembro de uma prova do Enem que era sobre os fluxos migratórios, um conteúdo diretamente de história do ensino médio. E o desse ano, o Enem Digital, foi tudo de geografia, citando geógrafos, citando Milton Santos, para discutir um tema que é estudado lá, né, nos conteúdos de geografia, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a tela agora para esse primeiro vídeo de hoje, que eu pretendo que sejam 3. Eu quero ficar aqui alguns minutinhos rápidos. Ah, já está compartilhado, né? Já está compartilhado. Eu só vou ocupar toda a tela. Digam para mim, por gentileza, se vocês estão conseguindo ver direitinho. Eu já posso começar aqui. Hein, gente? Deu certo aí? Sim, sim. Pronto, vamos lá. Então, Alice ativa pela cova do coelho, pela toca do coelho. Acabei de matar o coelho, né? Disse pela cova. Alice ativa pela toca do coelho. Um sujeito em ação. Então a Alice está ali sonolenta no início do conto e ela, de repente, vê um coelho correndo, corre atrás desse coelho e aí vive toda a aventura do País das Maravilhas, tá? O que eu vou fazer com vocês agora durante poucos minutos, e esse capítulo e a obra, enfim, exigiria muito mais tempo. O que eu vou fazer com vocês durante poucos minutos é compartilhar a minha percepção, a minha sensibilidade, né? Ao colocar essa leitura em cena, tá? E eu criei esse título para nossa aula, Alice ativa. Alice é um sujeito ativo o tempo todo. Alice o tempo todo pratica ações, tá? É isso que a gente vai aprender agora aqui. E ela faz isso também pela toca do coelho, tá? Vamos lá, então. Esse aí é o autor, Charles Ludwig Dodson, olha o meu inglês aqui do Rio Grande do Norte, que é o pseudônimo de Lewis Carroll, que era um professor de lógica, um professor de matemática, que adorava crianças, enfim, e adorava fotografar, e ele se deixa fotografar aí nessa imagem que vocês estão vendo. Ele viveu de 1832 a 1898. Aí é o seguinte, um dia em um passeio de barco, as 3 irmãs Lindley, a do meio era Alice, essa menininha que vocês estão vendo aí, com 7 anos, ela estava à época, ela pede para que ele escreva uma história para ela, e aí, um tempo depois, ele acaba apresentando o conto Alice no País das Maravilhas, que foi um sucesso de público e venda e crítica gigante, e diferente de hoje em dia, que é a cultura do selfie, do querer aparecer, esse autor da Inglaterra dos anos 1800, as pessoas mandavam carta para ele, ele nem abria as cartas, mandava de volta. Eu não queria saber de fama, não, tá? O que é que eu vou fazer? O procedimento aí da nossa aula. Eu vou ler trechos e vou comentar esses trechos, mostrando a noção de fantástico, maravilhoso, enfim, que eu vou tratar como algo idêntico aqui, e vou mostrar imagens do filme, imagens originais da época, e vou compartilhar o que eu, meu, digamos assim, a minha leitura, para que vocês aprendam a fazer a própria leitura de vocês, tá? É isso que nós vamos fazer aqui. É muito importante que vocês estejam com caneta, como eu sempre oriento, né? Caneta, papel, para anotar alguma coisa quando for conveniente, tá? Vamos lá. Então, olha, uma noção aqui teórica para que a mente de vocês mais ainda se exercite nessa noção de teoria, de compreensão das coisas a partir de uma teoria que dá conta do objeto, tá? Então, olha, quando nos encontramos diante de um acontecimento sobrenatural, uma coisa fora de lógica numa obra literária, numa narração, vamos dizer assim, tá? Nós temos 2 caminhos. Um é encontrar uma explicação racional. As personagens ali, elas
tentarem descobrir o que aconteceu ali racionalmente. Tipo, para quem conhece o desenho do Scooby-Doo, tem sempre uma coisa sobrenatural, eles têm muito medo, muito pavor, os personagens, né? Thelma, como é o nome dos personagens, hein? Salsicha, né? O próprio Scooby-Doo, que é o cachorrão medroso, e no final eles acabam percebendo que aquilo era uma coisa estranha, mas racionalmente explicável, compreensível, eles desvendam um mistério, tá? Fui para o Scooby-Doo para ilustrar o que eu quero dizer. Agora, os personagens e nós, leitores, eu vou dizer assim, podemos, eles e nós, desistir do racional e simplesmente adentrar o mundo sobrenatural e aceitar aquilo ali. E aí, nesse sentido, é que nós temos o maravilhoso. Quando você aceita o que é fantástico como uma coisa razoável, como uma coisa que é dali mesmo, pronto, você segue em frente e está vivendo o maravilhoso. É nesse sentido que eu estou lendo Alice do País das Maravilhas, tá? Para dar coerência à narrativa em relação ao título. Das Maravilhas, porque ela simplesmente aceita aquilo ali como próprio daquele mundo e segue em frente experimentando e vivendo tudo, tá? Então, olha lá, aqui é o começo da narrativa. Eu pergunto a vocês, para vocês responderem aí para si mesmos, ou se quiserem escrever no chat, não tem problema. Como interpretar o trecho seguinte por meio de um relacionamento com a vida? Alice pensava consigo mesma, tanto quanto podia, uma vez que o dia quente a fazia sentir-se sonolenta e letárgica. Ela estava não só com sono, mas estava mole, 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 né? Se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o trabalho de se levantar e apanhá-las. Apanhá-las o quê? As margaridas, né? Aquela florzinha. Então, olha só, a Alice aqui, ela pratica essa ação de pensar, né? Ela reflete consigo mesma, ela está pensando ali. E observa, olha, o prazer de fazer uma coroa de flores aqui é quem vale, se relaciona com a ação de valer, ou com a possibilidade de valer, tá? Aqui eu tenho dois casos, eu vou apontar esse aqui, aqui eu vou apontar, olha, como sujeito agente, é um sujeito que pratica a ação. Essa ação que a Alice pratica, que eu queria que vocês guardassem no coração e anotassem essa expressão aí para a vida, chama-se custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Tudo que nós fazemos na vida ou deixamos de fazer tem a ver com a noção de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquilo de que eu abro mão para poder abraçar uma outra coisa. Então, o fato de vocês estarem prestando atenção a essa aula, anotando, lendo essa obra agora, implica que vocês estão deixando de fazer alguma coisa, nem que seja descansar. Então, se você está cansado, está se obrigando a ficar nessa aula, o custo de oportunidade para você é não descansar. Tá? Você poderia estar ganhando algum dinheiro fazendo algum trabalho e não está. Então, o custo de oportunidade de você estar vendo essa aula é esse dinheiro que você está perdendo para estar estudando. E o grande lance da trapaça social que faz com que uma parte da população fique em desigualdade, na pobreza, como o Enem colocava para discutir, não é, esse ano, é o custo de oportunidade. Enquanto alguns podem se livrar de estudar, de trabalhar, aliás, de buscar meios para sobreviver, para poder estudar, outros não podem abrir mão disso. Então, os que podem abrir mão de trabalhar e que se dedicam a estudar acabam progredindo mais do que quem não faz isso. Então, estejam aí atentos a essa ponderação de Alice. O prazer de fazer a coroa valeria o esforço? Aí eu quero dizer para vocês que, na vida, quem vive de maneira razoável são aquelas pessoas que sabem escolher o prazer certo, na hora certa, e que sabem optar pela dor certa, na hora certa. Então, se de repente estudar, aprender uma coisa dolorosa, espinhosa, há um momento para se fazer isso e é preciso aproveitá-lo. E aí, o prazer de ter a coroa do conhecimento vale a pena. Vale a pena, não é, a dor de buscá-lo. E aí vamos para mais um exemplo, olha. Como o trecho seguinte pode ser interpretado por meio de um relacionamento com a vida? Aí a Alice estava lá, passa um coelho correndo, olha. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem a Alice achou assim, tão fora do normal, ouvir o coelho dizer para si mesmo: ó céus, irei me atrasar. Quando refletiu sobre isso depois, ocorreu-lhe que deveria ter reparado nisso, mas a hora
tudo lhe pareceu bastante natural. Já é uma manifestação aí do maravilhoso, viu? Um coelho falante e a Alice não achar uma coisa assim para ela se abismar, ela simplesmente aceitou. Então isso aí é o maravilhoso, ela não estranha, tá? Agora veja, olha, Alice aqui, olha, é o sujeito, né? É o sujeito, e está relacionado com a prática da ação de achar algo, né? Está relacionada com a prática, ela não sofre a ação, ela praticaria, a possibilidade de praticar, então um sujeito ativo. E qual é o nexo com a vida? Olha, muitas vezes a minha leitura é essa, passa diante de nós uma jumenta braba toda melada de manteiga. Vocês sabem o que é uma jumenta braba toda melada de manteiga? É a mesma coisa que uma oportunidade. Se você não pegar pelas orelhas e segurar, a oportunidade passa e vai embora. Então, tinha diante de Alice ali algo excepcional, algo diferente, um coelho que falava. E quase que ela deixa aquilo escapar porque ela não reparou que era uma coisa que não era nem um pouco comum. Tá? Então, está aí, aproveitem as oportunidades que passarem diante de vocês, os coelhos falantes, que você às vezes pode não dar tanta importância, mas é preciso atentar para o que acontece de singular, de ímpar na vida da gente, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão tão em silêncio aí no chat que eu estou até estranhando. Graças a Deus, professor. Eu tô, Vamos lá. tô, tô refletindo nessa jumenta melada. Melada, esse é um amigo meu que diz, viu, rapaz, a oportunidade é uma jumenta toda suja de manteiga e tem gente que deixa passar sem nem tentar segurar, né? Ela vai embora. Então, o que haveria de positivo e de negativo no comportamento de Alice? Eu queria que vocês pensassem, olha, ardendo de curiosidade, a Alice correu, já vimos, né? Ela pratica aqui, é claro, bem claro, ela pratica a ação. É um sujeito que age, é um sujeito agente. Vai pela toca do coelho. Ela correu atrás do campo, atrás dele, do coelho, e felizmente chegou bem a tempo de o ver pular dentro de uma grande toca de coelho debaixo da cerca. Logo depois, a Alice desceu atrás dele, em momento algum considerando como faria para sair daquilo ali. Rapaz, eu acho que essa é a experiência que vocês têm semelhante a quando eu entrei no IF. Eu me matei de estudar durante 2 anos, não passei no primeiro ano, numa segunda tentativa consegui entrar no IF, sem ter a menor ideia de como é que eu ia conseguir terminar aquele curso ali. 6 horas aula todo dia, alguns dias com aula pela manhã e outro dia à tarde, a educação física de manhã, mais 2 dias de aula pela manhã. É isso, né? Então, muitas vezes a gente se lança em alguma coisa sem saber como é que vai sair daquilo. Pode ser uma coisa positiva, né? Como uma universidade, como um mestrado, um doutorado, uma escola militar que eventualmente vocês venham passar sem saber como é que vão conseguir vencer lá, não é? Mas também poderia ter aí uma certa inconsequência da parte de Alice de se jogar naquilo ali sem saber como ia voltar, né? Essa é a minha leitura que eu compartilho com vocês e deixo para vocês aí a possibilidade de fazerem a própria leitura de vocês, tá? Olha lá, quais portas precisarão abrir para ter uma passagem bem sucedida pelo IF para o jardim que vocês desejarem, né? Alice cai na toca do coelho, finalmente, puf, em cima de umas folhas e uns gravetos, e agora está aqui a imagem ao lado, né, do filme de Tim Burton. Aqui, por essa portinha que eu vou fazer um X aqui, ela pôde ver um jardim que ela queria habitar, tá? Havia porta por todos os lados. Olha, ela simplesmente encara aquilo tudo ali como uma coisa normal. Cai em um saguão cheio de portas e ela vai vivendo, vai vivendo. Havia porta por todos os lados da sala, mas estavam todas trancadas. Quantas vezes, né, gente, a gente se depara com isso na vida? E quando já havia percorrido um lado e outro, tentando abrir todas as portas, ela andou tristemente para o meio, se perguntando como iria fazer para sair daquele lugar de novo. Então, quantas vezes a gente quer uma saída, quer uma alternativa e as portas estão todas fechadas? Ficar, olha, ela andou. O sujeito aqui, ela pratica a ação expressa pelo predicado de andar até o meio, certo? Da sala. Certo? Então, veja, ficar parado, choramingando, não adianta nada, não é? Preciso abrir portas. E aí ela foi em busca, né, e acabou vendo uma mesa que tinha uma chave, tinha uma coisa para beber, tinha uma coisa para comer, ela crescia, diminuía, e aí está esse trecho. Como a descoberta de Alice pode representar nossa conquista de soluções para momentos difíceis da vida? Em uma segunda olhada, ela, já sabemos aqui, ela é super ativa, né?
pelo menos nesses trechos que eu peguei, sempre ela está praticando algo, ela não sofre ações, ela pratica. Achou uma cortina baixa que não havia notado antes. Então, às vezes, está ali diante de nós uma oportunidade, nós é que não conseguimos percebê-la, né? E atrás dela havia uma pequena porta de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chavinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Então, ela acabou conseguindo uma chave e acabou conseguindo abrir uma porta. Que portas e que chaves vocês precisarão encontrar para os jardins que vocês quiserem habitar, que vocês quiserem percorrer? Essa é a pergunta, tá? Então, olha, mais uma pergunta. Como você avalia a tomada de consciência de Alice sobre a ineficácia, estou aqui em cima, de ficar esperando por uma solução? Pareceu ser inútil ficar esperando junto à portinha. Então ela voltou para a mesa, na esperança de que poderia encontrar outra chave sobre ela, ou, em todo caso, um livro de regras para encolher pessoas como lunetas. Ela queria diminuir para passar pela porta, né? Dessa vez, ela encontrou uma pequena garrafa em cima da mesa, né, dela, que certamente não estava aqui antes. Vocês concordam com a Alice? Ela está falando a verdade ou está mentindo para si mesma? Será que já estava ali, ela que não viu? Ó, professor, eu tenho um negócio que eu já passei por essas coisas e eu acho que isso aí é mentira, porque ó, várias vezes eu já passando fome em casa, fui na geladeira, não tinha nada, aí dei uma volta na casa, quando eu voltei na geladeira, que eu olhei a geladeira de novo para ver se tem alguma coisa, não tinha nada. Essa foi boa, viu? E em volta do gargalo da garrafa, porque você não estava prestes a entrar no País das Maravilhas, que teria aparecido um bolo lá para você comer. E em volta do gargalo da garrafa havia uma etiqueta de papel com as palavras beba-me, impressas com letras bem grandes, né? Então, ficar inerte, ficar parado, nada adianta. É preciso se mover, é preciso ir em busca de soluções, tá? É essa a lição. E às vezes está ali, a gente é que não quer ver, né? Talvez estivesse e a Alice não viu. Ou pode ser que tenha surgido, já que o lugar é meio mágico, né? Agora vem uma parte para esquentar a nossa percepção, tá? O que a Alice aprendeu sobre o quanto certos erros são obviamente danosos e mesmo assim passam despercebidos como erros. A gente tem uma tendência mental de ficar repetindo a mesma coisa, porque o nosso inconsciente não tem relógio. Ele não sabe que o tempo passou. E às vezes a gente não percebe que está cometendo o mesmo erro. Ela tinha lido, então ela praticou a ação de ler, né? Ela praticou a ação de ler, é um sujeito agente aqui. Ela tinha lido aqui, olha, sujeito agente. Ela pratica a ação, ela se relaciona com a ação que o verbo expressa, tá? Ela tinha lido várias boas historinhas de crianças que se queimaram e foram comidas por feras e outras coisas desagradáveis, tudo porque elas não se lembraram das pequenas regras que os amigos lhe tinham ensinado. Que pequenas regras são essas, gente? Tais como que se você cortar seu dedo muito fundo, qual é o dano que talvez estejamos fazendo contra nós mesmos? Se a gente se ferir, vai sangrar. Qual é o outro erro? Ela nunca esqueceu que se você beber de uma garrafa marcada com veneno e às vezes está na cara que uma coisa é ruim para a nossa vida, é quase certo que você vai se dar mal cedo ou tarde. Olha que lição fantástica aí a Alice dos Países das Maravilhas nos apresentam, né? E essa menininha de 7 anos, ela já tinha essa lição. Agora, o ponto alto desse nosso momento sobre gramática. Eu estou preocupado em interpretar a obra e mostrar que ela aceita o que ela vai vivendo ali como algo próprio daquela realidade que ela está vivenciando, mas eu também estou revisando a noção de sujeito que pratica ação ou um sujeito que sofre. Presta atenção, olhe, a esse trecho aqui, cadê meu lápis? Esse trecho aqui nos mostra o seguinte: as crianças que se queimaram. E essas crianças, elas foram comidas por lobos, por feras. Então, as feras aqui é que praticam a ação. Então, esse por feras aqui é o agente. E esse verbo aqui, comida,
está na voz passiva. Esse sujeito que sofre a ação é um sujeito paciente. Ele sofre a ação. Então, nesse trecho aqui, o que a tradução quis evidenciar para nós como mais importante não foi a voracidade da fera ao devorar. Foi a bobeira da criança que acabou sendo devorada. Por isso que eu tenho aí a noção de sujeito passivo. Isso vai ficar mais claro, eu vou falar como se fosse para o youtuber mesmo, no próximo vídeo que a gente vai fazer ainda hoje. Por agora, eu quero só que vocês percebam a diferença do... Ela tinha lido várias histórias, crianças foram devoradas por feras. Consegue entender que em uma o sujeito pratica a ação de ler e no outro o sujeito criança sofre a ação de ser devorada? É isso que eu quero que vocês percebam, certo? Quanto à gramática. Quanto ao conto, quero que vocês percebam que ela foi aceitando como normal, como natural, comer uma coisa e crescer, engolir uma coisa e crescer, engolir outra coisa e diminuir, ter um jardim depois de uma porta, certo? Aparecer ali do nada uma coisa que ela poderia ter visto antes, não viu, ela não sabe ali. Mas não estava aqui não, mas vem cá, certo? Vou aceitar, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. E que vocês levem essas lições para a vida de vocês, que vai aparecer uma oportunidade diante de vocês, de viver algo singular, algo que nunca antes vocês poderiam viver, e é preciso aproveitar isso, se lançar com a devida responsabilidade, claro, mas se lançar na busca de viver a experiência, que é o que a Alice fez. E para mim aqui eu só estou falando de uma coisa. Quem estiver pensando em outras coisas aí de vivência, não é por causa de Ciro. Ciro está dizendo para vocês, eu estou pensando em estudo. Viver uma experiência de universidade é uma experiência excepcional. Tá? Viver uma experiência de mestrado e doutorado é excepcional. Ir para um outro estado para fazer um curso imerso, como vocês podem vir a fazer na escola militar, por exemplo, é uma experiência muito digna de nota, que modifica profundamente nossa vida. E a Alice viveu isso, tá? Viveu uma experiência que modificou a vida dela. Então, vamos encerrando esse primeiro momento. Né? Como avaliar a dualidade do comportamento de Alice? Ao mesmo tempo inconsequente, eu estou marcando aqui, ela não pensou nas consequências, mas ela foi também motivada. O que é estar motivado, gente? Vocês sabem? Quem sabe o que é estar motivado? Está motivado quem coloca toda a energia a fim de realizar algo. Quem coloca só uma parte da energia não está motivado. Então, olha aí o relato que o narrador nos conta que Alice viveu. Logo, seus olhos caíram sobre uma pequena caixa de vidro que estava debaixo da mesa. Ela abriu e achou dentro dela um bolo muito pequeno, no qual as palavras "coma-me" estavam lindamente escritas com groselha. Bom, eu vou comê-lo, disse Alice. E se isso me fizer crescer, poderia alcançar a chave. Estava lá em cima da mesa, ela estava pequenininha, né? E se me fizer encolher, ficar bem pequenininha, posso deslizar por baixo da porta. Então, de qualquer modo, estou no parte final aqui do texto, ó, eu chegarei ao jardim e não importo com o que aconteça. Isso aqui é uma coisa muito séria para nós pararmos para pensar. Não importa com o que aconteça. Atentem para isso, tá? Quando a gente está motivado, a gente se lança de uma forma tal que às vezes pode ser inconsequente. Eu já adquiri lesão por esforço repetitivo, problema no meu ombro, de tanto que eu escrevi à mão, fazendo, por exemplo, meu pós-doutorado. Quando eu vi, eu já tinha escrito um caderno de 200 páginas e estava escrevendo já outro quando eu precisei ir ao médico parar porque meu braço não aguentava mais. Eu estava motivado, mas eu fui inconsequente. Então, aí a lição de Alice para nós, né? Ela não me importa com o que aconteça, ela quer tanto chegar ao jardim que acaba sendo inconsequente, né? Então, como é que vocês avaliam essa postura de Alice, tá? E, por fim, é um exercício para vocês fazerem, pode marcar um CA para me mostrar o texto de vocês, para a gente refletir. Você escolher uma dessas perguntas que eu fiz aqui e escrever um parágrafo respondendo a questão sobre aproveitar uma oportunidade ímpar, como é ver um coelho passante, a questão de se lançar para viver uma experiência, como ela se lançou, né, na toca do coelho, a experiência de buscar soluções, né, portas para alcançarmos o que queremos,
o lance da dificuldade de, às vezes, termos uma porta fechada, né, que a gente quer abrir, e o lance de a gente ser motivado, né, de se lançar numa coisa com toda a força do mundo, certo? Perguntas, observações, dúvidas. Eu vou parar aqui a apresentação e vou parar a gravação para eventualmente responder alguma pergunta de vocês e a gente dar continuidade ao estudo, tá?